Celebrando o 14º domingo do tempo comum, como falava há 2 semanas atrás, 15 dias, quando voltamos a celebrar esse tempo litúrgico. O tempo comum traz a cor verde, que tem um símbolo, ou o simbolismo da esperança. É o tempo da espera. Sim, esperamos a segunda vinda de Cristo Jesus, porém, nós não podemos esperar de qualquer maneira. Nós temos que continuar a nossa caminhada, a nossa vida. E durante esse tempo comum, os evangelhos vão trazer sempre uma grande catequese para nós, não de forma restrita a um tema único, como o tempo da Páscoa recitado, o tempo da Quaresma, a conversão, o tempo do Advento, a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas o tempo comum é um tempo maior, nós temos litúrgico, e ele vai trazer várias partes do evangelho que serve para fazermos catequeses durante essa espera da segunda vinda de Cristo Jesus. E hoje, a maior de todas as catequeses, podemos assim dizer que o Evangelho trouxe hoje para nós é a respeito daquilo que é a essência do ser igreja. Nós somos Igreja Católica Apostólica Romana, porque por vontade divina, esta mesma igreja que somos todos nós, temos como dever evangelizar. Temos como dever anunciar o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus, é a mesma realidade, são sinônimos, podemos assim dizer. Então, como cristãos que somos, ao ouvirmos hoje o evangelho do envio dos outros 72 discípulos, que o próprio Cristo enviou de 2 a 2 à sua frente, às cidades e lugares aonde ele mesmo deveria ir, mas que naquele momento, antes da sua ressurreição, preso à realidade material, ele não poderia estar em todos os lugares, como agora, após ressuscitado, pela força do Espírito Santo, o Cristo pode estar em todos os lugares, espiritualmente falando, nós sabemos disso. Ele sendo Deus, ele pode fazer tudo isso. Então, naquele momento, o que o próprio Cristo mostra para nós? Que é uma prévia, aquilo que a igreja iria fazer após a volta de Cristo aos céus, quando ele ascende aos céus. Ele começa a mostrar para os seus discípulos que a missão primeira da igreja é anunciar o reino dos céus. É essa realidade que hoje São Lucas narra para nós. Lucas está fazendo um caminho espiritual. Ele está mostrando que Jesus está indo para Jerusalém. E quando Jesus chegar em Jerusalém, ele vai confrontar os mestres da lei, os sumos sacerdotes, os doutores, que ali estão, os fariseus. Confrontar como? Revelando e anunciando a estes, que eram líderes religiosos da época, o reino dos céus. E nós vamos saber, e claramente conhecemos a história, que nem todos aceitaram e acolheram o anúncio do reino de Deus que Jesus ofertava e fazia na sua grande missão desses 3 anos de vida missionária. Então, quando Lucas escreve esse caminho, que é um caminho geográfico, é um caminho indo para Jerusalém, mas ele aqui também faz uma grande catequese, e é um caminho espiritual, mais do que geográfico, mais do que um caminho físico, é um caminho espiritual, que Lucas, numa grande catequese, fala para nós. Jesus envia os 72 de 2 a 2 para anunciar o reino dos céus, dá poder para eles expulsar o demônio, curar os enfermos, nenhum mal, como diz o próprio texto bíblico, poderá fazer alguma coisa, porque Cristo nos protege. Só que nós agora precisamos olhar para esse texto e trazer para a nossa vida. Não pode ser somente um recordar de uma missão, de um mandato, de um envio que aconteceu há 2000 anos atrás. Sim, tinha mais do que 12 discípulos, nós tínhamos mais pessoas que caminhavam junto de Jesus. Então Jesus falou assim: vamos fazer um teste com essas pessoas aqui, vamos ver se eles aprenderam direitinho e vamos enviá-los em missão, vamos ver o que vai acontecer. Não, Jesus sabia muito bem o que estava fazendo, tinha muita gente que corria atrás de Jesus. Jesus anunciava, pregava, formava, revelava a vontade do Pai, não somente aos 12 mais próximos, mas existiam outras pessoas que também caminhavam muito próximo de Jesus, e a esses Jesus envia em missão. E é bonito e interessante observar que quando eles retornaram, Lucas narra para nós que eles retornaram contentes, felizes, porque até mesmo os espíritos demoníacos, ou seja, o espírito mau, os obedeceram, em nome do Senhor. E aí Jesus vai chamar a atenção deles, e isso aqui é a maior grandeza desse evangelho, depois do envio missionário. Não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem, antes vos alegrais, porque os vossos nomes estão escritos no céu.
Porque é a salvação que é o importante. Quando anunciamos o Evangelho, quando anunciamos o reino de Deus, o importante é entender que este mesmo reino de Deus vai transformar a vida de quem acolhe esse anúncio, ao ponto de buscar uma verdadeira conversão e, no fim, alcançar a finalidade última da nossa existência, que é contemplar Deus no céu. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui aleatoriamente. Eu nasci, eu aprendi a ser católico, eu aprendi na catequese que eu tenho que ir à missa, então eu vou lá, vou fazer aquilo que a maioria das pessoas fazem, e pronto, como se fôssemos um rebanho que é conduzido, tocado por um pastor, e pronto, vamos lá, não temos vontade, não sabemos o que fazemos, e simplesmente vamos seguindo um fluxo. Não é isso. Nós estamos aqui por uma finalidade, por um querer divino. Nós existimos porque Deus quis que viéssemos e tomássemos essa existência, mas não ficarmos nesta realidade terrena. O anúncio do reino dos céus, o reino de Deus, é para nos levar a uma conversão verdadeira, ao ponto de uma busca inteira por Cristo, e um dia chegar a contemplar Deus lá no céu. Nós caminhamos para esse fim. O grande problema é que, na época de Jesus, eles anunciaram, pregaram o Evangelho. Quantas pessoas se converteram? Só que no século 21 que nós estamos vivendo uma realidade que é assustadora. E, para não dizer triste, para a Igreja Católica. Porque nós estamos perdendo a nossa essência. Não a Igreja em si, mas nós como cristãos não estamos vivendo como deveríamos viver. Nós não estamos cumprindo o mandato, o envio de Jesus de anunciar o reino dos céus. Nós, primeiramente, para anunciar o reino dos céus, eu preciso fazer parte desse reino. Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Como que eu vou falar dos céus se eu nem mesmo vivo os valores desse reino dos céus? O que eu vou anunciar, o que eu vou entregar ao outro em relação a Jesus, ao reino dos céus, se eu mesmo não estou vivendo essa realidade? Então o primeiro passo é entender que nós precisamos ter uma mudança para abraçar o envio, que não é excludente, para um ou para outro, mas é para todos nós, o envio missionário, porque nós somos igreja, sem tirar e sem pôr. Todos nós, fiéis batizados, fazemos parte desta mesma igreja. Cristo é a cabeça e nós o seu corpo místico. Então todos nós, sem exceção, temos o dever de sermos anunciadores missionários. Falar do reino de Deus às pessoas, é urgente essa realidade. Para isso, eu preciso fazer parte do reino. E como que eu faço parte? Meramente pelo batismo? Também, mas não é só isso. Eu preciso querer fazer parte, eu preciso querer abraçar os valores desse reino, para que, abraçando e vivendo esses mesmos valores, eu possa anunciá-los, falar desses valores, porque se eu tenho, eu posso dar, se eu não tenho, eu vou dar o que às pessoas? Então, para isso, existe uma palavrinha que hoje nós não somos muito agradáveis de ouvi-la, que é sacrifício. Para fazer parte do reino dos céus e para buscar os valores desse mesmo reino, eu preciso sacrificar meus projetos pessoais, a minha vontade de grandeza humana, os meus desejos, aquilo que é muito carnal, e não que somente na relação, eu falo no sentido sexual, mas carnal no sentido de toda a realidade da matéria, tudo isso que nos prende a este mundo. Precisamos abrir mão de tudo isso, e para abrir mão, não é simples falar, não, tá bom, eu não vou dar muita atenção para isso que não, e vou para o reino. Não, abrir mão gera um sacrifício por amor ao reino dos céus. Quando eu abro mão dos meus projetos pessoais, da minha vontade de grandeza humana, de todas as realidades que me prendem a essa realidade terrena, dos egoísmos, que nós somos muito egoístas, da preguiça, porque somos muito preguiçosos, de todas as realidades que têm nos atrapalhado de viver os verdadeiros valores cristãos, que são os valores do reino, aí sim é um sacrifício. Quando eu abro mão por um sacrifício e amor ao reino dos céus, eu aderi, eu abracei os valores, aí eu tenho alguma coisa para anunciar. E agora, nesse momento, quando eu saio para anunciar o reino dos céus, e aqui está a alegria do anúncio do reino dos céus. Qual é a alegria?
quando nós anunciamos o reino de Deus, e aí todo o contexto, né, do reino, do Cristo, do amor, do perdão, de toda essa realidade que vem, né, com o anúncio do reino de Deus, nós levamos as pessoas a uma reflexão profunda, ao ponto delas mudarem de vida, de terem a verdadeira conversão e parar de olhar para as coisas deste mundo, nessas grandezas, e muitas vezes também, né, leva as pessoas, pelo anúncio do reino dos céus, a passar, né, a superar as dores causadas, seja pela própria vida ou pela maldade do homem, a tristeza, o desespero, tudo aquilo que nos traz, né, um peso, que, né, tira o brilho dos nossos olhos, que tira a esperança de um dia melhor, de uma vida melhor, né, seja já aqui na terra, mas é claro, sempre em visão ao reino dos céus. Quando nós anunciamos o reino dos céus, a alegria dos discípulos quando voltaram, é porque eles conseguiram alcançar o objetivo, não somente porque os espíritos maus obedeceram, mas porque eles conseguiram alcançar aquilo que Jesus queria, que era o anúncio do reino, porque pelo anúncio as pessoas mudam de vida. Nós sabemos disso, nós estamos aqui, somos testemunhas vivas dessa realidade. Por mais que tenhamos que mudar um pouco mais, por mais que cada um de nós, inclusive o padre que vos fala, também temos que ter essa conversão, precisamos também fazer esse sacrifício para abrir mão dos meus projetos pessoais, da minha vontade, do meu jeito de ser, do meu pensamento, para abraçar os valores do reino dos céus e a esses valores anunciar às pessoas. Então é urgente, urge a necessidade de operários, porque a messe é grande e os operários são poucos. Então cabe a nós hoje fazer essa reflexão, que como cristão que somos, temos que ser anunciadores do reino de Deus. A grande realidade que hoje nós estamos vivendo, minha gente, é que nós buscamos numa grande verdade. Isso aí não é, né, não pode ser contestada. A salvação, ela é individual. Eu tenho que buscar e zelar pela minha salvação, como você também tem que buscar e zelar pela sua salvação. Porém, nós não vamos chegar no céu sozinhos. Aquele que busca só ou somente a sua salvação e não busca viver os valores do reino dos céus e anunciar às outras pessoas, aqueles que não se importam, que não se incomodam com pessoas que estão perdendo o céu por falta de anunciadores, por falta de quem dê testemunho, né, do reino dos céus, nós também seremos cobrados por isso. Não tem como nós ficarmos nesse pensamento, e desculpa a expressão, né, egoísta na nossa parte, né, muitas vezes, de fecharmos em nós mesmo. Eu busco, eu vou à igreja, eu me confesso, eu comungo, eu faço minhas orações, todo mundo sabe que tem que ir na igreja, todo mundo, né, conhece a Jesus. Não, nem todo mundo. Nós não podemos exigir bom senso de ninguém. Justiça, sim. Bom senso, não. Ah, mas ele é o padre, deveria saber disso. Ah, mas ele é o coordenador, deveria saber disso. Justiça, sim. Eu posso exigir do outro, que é justo, né, dá o que é meu e recebe o que é do outro, deveres e direito, ponto. Agora, bom senso de achar que todo mundo sabe o caminho da igreja e tem que vir na igreja, isso nós não podemos, nós não temos esse direito, porque ninguém pode exigir de nós também a mesma coisa. Agora, como cristãos que somos, nós somos chamados a sair e anunciar a boa nova. O mundo lá fora está carente de Deus, as pessoas estão carentes. Quando falo carente de Deus, falta essa expressão divina, do sagrado, de santidade na vida das pessoas. Estamos perdendo os valores cristãos por falta de operários, e nós temos um grande número de operários. Se olharmos para essa igreja, né, quantas missas celebramos somente aqui nessa igreja matriz, né, só em Miracema chegamos a 19 missas, as 3 paróquias e a capelania Nossa Senhora de Fátima, 19 missas finais de semana, sábado e domingo, os 4 padres celebram aqui em Miracema. Então não é falta de operário, é falta de quem abrace os valores do reino dos céus, e aí sim entenda que somos, né, chamados à missão, anunciar a boa nova. E nós não podemos ser preguiçosos, a começar pelos nossos padres. Ser missionário, né, não é ficar de braços cruzados. Eu falava nas missas de ontem que eu celebrava, eu poderia muito bem, né, esperar, não está tão frio, então deu 15 para as 8, vou levantar, jogar uma água no rosto, vou lá, celebro a missa, deu 9 horas, 9h10, falei muito, então vou acabar, volto para minha casa, esperar, 9h30 tem outra missa, tá bom, agora eu vou correndo lá para a capela e celebro. Deu 10h30, 10h20, 10h30, saio, volto para o meu quarto e nada mais faço.
Só fico cumprindo o meu dever para que vocês, que aí o ditado diz, para inglês ver, vocês estão vendo, o padre está celebrando a missa. Mas só isso? Será que a missão do sacerdote, como de qualquer de nós cristãos, é só participar ou celebrar a Santa Missa? Será que a missão verdadeira que o Senhor hoje nos pede é só estarmos dentro de 4 paredes e pronto, cumprir um preceito, fazer a minha obrigação? Não, eu não posso como sacerdote ser um padre preguiçoso. Eu preciso entender que como missão o Senhor me pede para anunciar a boa nova, anunciar o reino dos céus às pessoas, mas eu não consigo alcançar todo mundo. Só na nossa paróquia, só o território paroquial, 15 dias de missão no final do ano passado não foram suficientes para visitar todas as casas. Muitos ficaram sem a visita, da missão que fizemos ano passado, porque eram 2, um padre e um seminarista e alguns leigos que caminhavam conosco. Nós não conseguimos em 15 dias visitar todos os bairros que fazem parte da paróquia. Somos 3 paróquias, e eu não estou falando Miracema inteira não, estou falando só a paróquia Santo Antônio, porque falta missionários, e nós precisamos anunciar, e nós precisamos nos cobrar mais, ser bons testemunhas, bons cristãos, para que o reino de Deus possa ser levado às pessoas. Eu não posso ficar preso na minha bolha de fé, de religiosidade, cumprindo os meus preceitos que a igreja me exige, e achar que está tudo bem, não. Porque a realidade social que nós vivemos hoje é reflexo da negligência de bons cristãos no meio da sociedade. Jesus já falou para nós no capítulo 5 de São Mateus: vós sois sal da terra e luz do mundo. Se o sal perder o seu sabor, se tornar insosso, para que servirá, senão para se jogar fora e ser pisado pelos homens? Quando nós cristãos não damos testemunho verdadeiramente da nossa fé, é quase que a mesma coisa que o sal insosso. De nada serve. Nós temos lá um saco de sal, mas que perdeu o sabor, a gente joga ele fora, não tem valor nenhum, não presta para nada. Quando nós, padres e cristãos, não exercemos o envio missionário de anunciar o reino dos céus verdadeiramente às pessoas, se preocupando com aqueles que estão distantes do Senhor, nós somos salos insosso, de nada serve. Cumprir por cumprir, a lei pela lei, ela é vazia. E nós não estaremos vivendo aquilo que é a essência da igreja, que é ser missionário. Então urge essa reflexão na nossa paróquia de Santo Antônio. Urge para todos nós cristãos católicos em Miracema. Eu falava em Pentecostes, no final do tempo da Páscoa, nós tivemos um censo 2022, que é assustador. Nós descemos de 90% de cristãos católicos em Miracema para 66%. Está preocupado que as pessoas estão virando evangélicas? Não. A minha preocupação não é, que deveria também ser, mas não é essa. A minha preocupação é que com esse declínio dos católicos em Miracema, e isso é geral no Brasil como um todo, também aumentou o número dos não crentes. Isso me preocupa, das pessoas que estão deixando de crer em Jesus. E isso acontece por negligência nossa. Primeiro os pastores, depois dos cristãos católicos, que não estão dando testemunho verdadeiramente da sua fé. Quando as pessoas nos veem, convivem conosco e não conseguem olhar e enxergar o sagrado ou sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida, as pessoas tendem a se esfriar na fé, ao ponto de apagar essa chama, da fé em Cristo Jesus. É só olhar para a Europa, que exportou tantos santos. A própria terra, de Veracruz foi catequizada por um grande santo, São José de Anchieta, há 500 anos atrás. Veio da Europa. Agora você vai na Europa, existe mais padres concelebrando no altar de igrejas milenares. A nossa igreja fez 100 anos no ano que vem. Igrejas de mais de 1000 anos, quase 2000 anos, lá igrejas enormes, antigas, que tem mais gente no altar, padres concelebrando, do que povo onde vocês estão participando da missa. Igrejas grandes e antigas, que não tem mais povo, não tem mais ninguém. Igrejas vazias, que não conseguem se manter nem a luz elétrica para iluminar o entorno da igreja, porque não tem fiel. As pessoas deixam. Agora, a Europa está vazia? Não, vai para você ver lá quantas pessoas tem. Mas aqueles que outrora eram católicos, que outrora eram cristãos, deixaram de crer, se esfriaram de tal maneira na fé, por negligência nossa,
ao ponto de hoje as igrejas na Europa e em grande parte dos países europeus estão vazias. Padres que se juntam 5, 6, 10, 15 no altar para concelebrar uma missa no domingo, porque não tem fiel para participar de várias missas, como nós temos aqui, 19 missas em Miracema, com a graça de Deus. Só que é preocupante, se falharmos ainda com a nossa missão, de 90% caímos para 66% em 10 anos. Mais 10 anos, 20%, vamos lá para 50 e 46%. E depois mais 10 anos, 20%, vamos para 25% de católicos. E daqui 30, 40 anos, não tem mais católico em Miracema. Todo mundo está deixando de ser católico. 10 anos, quase 20 e poucos % deixaram de ir à igreja, de se denominar católico, por falta de missão. Não porque eles não gostaram da igreja e tal, e pararam. Não, por falta de missão, por falta de anúncio do evangelho. Porque eu não posso esperar as pessoas virem a mim. Eu, como sacerdote, eu não posso cruzar os braços. E isso, o saudoso memória Papa Francisco, ele sempre chamava a atenção nossa, dos sacerdotes, que nós não podemos ficar padres e sacristias. Temos que ser uma igreja em saída. E ao olharmos para esse último censo, olha como o Papa estava certo. Olha como nós estamos perdendo cristãos e perdemos pessoas que não estão mais crendo em Jesus. E não é aqui uma questão de competição, protestante e católico não. São pessoas que entre um e outro estão deixando de ser crentes. Não creem nem na doutrina católica e não creem nem na doutrina protestante dos evangélicos. Estão isentos de fé. E isso é por causa da nossa falta de anunciar a boa nova. E nós precisamos dar bom testemunho, valores que precisamos transmitir para as pessoas. O certo é o certo. Eu não posso dar um jeitinho, trocar os valores para que eu saia bem numa situação. Há uma pequena mentirinhazinha, tal, e a gente vai, para mudar a situação aqui, para que eu não fique passar vergonha, aí eu fiz isso, tal, a pessoa me deu um troco errado, em vez de eu devolver, eu fico quieto e fico rindo da pessoa que deu o troco errado. Na fila do banco hoje não tem muito, tem aplicativos para tudo, ou na lotérica, a pessoa tem que pagar uma conta, eu cheguei lá, tem 10 pessoas na minha frente, o primeiro lá eu conheço, eu vou lá como se nada acontecendo, converso com a pessoa, olho para trás para ver se ninguém está vendo, paga minha conta aí, porque tem muita gente aqui atrás. Por causa de tudo isso, a sociedade que nós estamos vivendo está perdendo os valores. Meus irmãos, quando nós atravessamos fora da faixa de pedestre, se tem uma faixa de pedestre, quando não tem, aí não é problema, mas se tem uma faixa de pedestre a 10 metros de nós, e a gente atravessa fora, isso se chama corrupção. Não estamos vivendo a lei, e quando a gente transgride a lei, estamos transgredindo os valores, coisas simples do nosso dia a dia. Um papel de bala, de chiclete, que você cospe para fora, joga na calçada e não coloca no lixo, isso é transgressão da lei, dos valores, isso é contra-testemunho. Mas é educação. Não, é muito mais do que falta de educação, porque quem vê, não vai entender que um cristão, que tem todos os ensinamentos da moral cristã, consegue fazer algo tão simples, que é segurar aqui papelzinho de bala e jogar na lixeira, ou calatinhas de cerveja, ou de Coca-Cola, o que for, e jogar na lixeira, ou chegar em casa e jogar no lixo. Coisas simples do nosso dia a dia, que faz toda a diferença numa sociedade na qual estamos perdendo os valores cristãos. Isso é preocupante, e por isso as pessoas estão deixando de ser crentes. Está aumentando o número dos não crentes, caindo o número dos católicos e aumentando o número de não crentes. Isso a gente tem que parar de refletir. Não pensemos nós que vamos chegar no céu porque somos cumpridores de preceitos. Se nós não cumprimos realmente a missão, o envio, o mandato de Jesus, de sermos anunciadores do reino de Deus, nós não chegaremos lá. E aí no final, a gente vai falar assim: Senhor, não foi em seu nome que profetizamos? Poucos dias atrás escutamos esse evangelho. E o Senhor vai dizer: não vos conheço. Afastai de mim, malditos, porque não colocasse em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. O Senhor vai nos cobrar e a mão dele vai pesar sobre aqueles que na falta de abraçar os valores cristãos são negligentes no anúncio do reino dos céus, a começar por nós, sacerdotes. Então vamos buscar a Deus essa graça, que o Espírito Santo de Deus toque verdadeiramente nosso coração
e busquemos dar bons exemplos, viver os valores do reino dos céus e testemunhar esses mesmos valores, mesmo, né, se a verdade for amarga do que uma doce mentira. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé. Creio em Deus